Uma boa noite a todos, senhoras e senhores. Vamos falar um pouco de propriedade intelectual e como que e por que que não deveria existir propriedade intelectual e inclusive como que criadores de tecnologias ou de quaisquer outros produtos poderiam proteger os seus bens criados, as receitas, vamos dizer assim, dos seus bens criados, mesmo no mundo em que a gente não tenha mais propriedade intelectual. Primeiro, propriedade significa um recurso escasso, ou seja, um bem que não pode ser usado por dois ou mais indivíduos ao mesmo tempo. Isso quer dizer o seguinte: então a gente está numa praça e tem um banco. Nesse banco tem um lugar e eu quero sentar naquele banco, mas eu tenho que disputar o uso daquele banco com outra pessoa. Como é que a gente pode, por exemplo, definir quem vai usar aquele banco? A gente pode ter o dono do banco que define quem senta ou não naquele banco. Ou quem chegar primeiro lá na praça vai poder usar o banco até o horário que ele sair. Ou você faz um acordo com o cara. Você fala, vou mexer no celular aqui rapidão e saio. Enfim, isso tem infinidade de coisas. Por quê? Porque aquele banco ele é escasso. Não tem infinitos bancos, por exemplo, para você sentar. Não existem infinitas praças para você ocupar infinitos bancos, tá? Mesmo que tudo fosse infinito, ah, existiria uma propriedade escassa, que seria você, e outra que seria o espaço que você ocupa no espaço, né? O lugar que você ocupa no espaço. Isso já foi citado lá pelo Mises. Porém, essa derivação não funciona com ideias, tá? Por exemplo, eu estou contando uma piada para um amigo. E do outro lado do mundo, alguém está contando a mesma piada para outro amigo. No momento que essa outra pessoa contar essa piada, eu não vou esquecer a piada, eu não vou deixar de contar aquela piada, outra pessoa não vai esquecer aquela piada. Receitas de bolo. Então, ao mesmo tempo, eu e o meu vizinho, a gente achou a mesma receita de bolo no mesmo site. Ninguém vai deixar de fazer o bolo porque o outro achou a receita antes, por exemplo. Porque ninguém é dono das palavras com que a receita foi escrita, ninguém é dono das letras, ninguém é dono da linguagem, por exemplo. Da mesma forma, ninguém é dono de ideias. Então esse argumento de propriedade intelectual está refutado de forma ética. Vamos falar então de forma utilitária. Agora a gente está vivendo um capistão e não existe propriedade intelectual. Como é que a gente vai resolver, por exemplo, eu inventei uma tecnologia aqui que otimiza o uso de baterias de carros. Só que eu gastei R$ 1 milhão para fazer. R$ 1 milhão não. No Ancapistão não vai existir real. Eu gastei 1.000 bitcoins para fazer ela, por exemplo. Como é que eu vou assegurar que terceiros não roubem a minha ideia? Ainda que não exista propriedade intelectual, mas isso não impede essa seguinte situação. Eu posso simplesmente ter vamos dizer assim, a receita, né? O modo como você faz uma bateria de carro mais otimizada, na qual eu gastei 1.000 bitcoins. Então eu vou guardar essa receita, né? Esse método científico que eu usei. Eu vou guardar isso em um banco de dados, ou vamos dizer assim, uma seguradora, né, de método científico, por exemplo. Então eu guardo esse meu método de desenvolvimento de bateria de carro otimizado, que, por exemplo, faz o carro render 10% mais a bateria, um exemplo. Eu guardo ali uma seguradora. Então, quer dizer, eu gastei 1.000 bitcoins. Se a seguradora, por acaso, perder a, esse meu... vamos chamar isso de receita, né? Perder essa minha receita de bateria, ou vender, ou fraudar, automaticamente já está me devendo 1.000 bitcoins. Então você é o seguinte, você já assegurou que ninguém vai, vamos dizer assim, roubar a tua ideia, entre aspas. Porém,
a minha ideia, a minha bateria, ela começa a vender bem no mercado. Então, outras montadoras, né, outros pesquisadores ficam interessados. Então, eles vão atrás da minha chamada receita da bateria e, e a seguradora não vai vender, porque senão ela vai me dever 1.000 bitcoins. E ela não quer levar uma má fama no mercado, uma fama de fraudulenta. Só que os pesquisadores desenvolvem uma bateria que otimiza 2% o seu uso. Ela é 2% melhor. A minha é 10%, por exemplo. Ou seja, na prática, a gente tem um efeito colateral positivo, que é o seguinte: a sociedade agora enriqueceu um pouco a mais. Porque quem é mais rico, ou quem gosta de carros mais potentes, por exemplo, ou mais duráveis, vai ter uma bateria que dura 10%. E os mais pobres, talvez por não terem tanta condição de acessar uma bateria 10%, vão conseguir comprar uma bateria 2%, ainda que a qualidade dela seja inferior, mas é melhor do que uma bateria normal. E por mais que quem desenvolveu essa bateria 2% tenha gastado 80 bitcoins, por exemplo. O cara gastou 80 bitcoins e fez uma bateria 2% melhor. Eu gastei 1.000 bitcoins e fiz uma bateria 10% melhor. Na prática, a sociedade ainda assim enriqueceu. E eu não precisei usar a força de armas, não precisei, né, usar nenhuma força estatal para impedir que outras pessoas desenvolvessem outras técnicas que otimizassem outros recursos, o uso de outros recursos escassos. Portanto, a propriedade intelectual acaba travando, de certa forma, o desenvolvimento material da humanidade. Acaba até mesmo impedindo que pobres, pessoas mais pobres, acessem meios até mais baratos, ainda que menos eficientes, de otimizar o uso de seus recursos, tá? Por exemplo, criar um carro demanda que demanda que um sem número de peças, de partes do carro sejam totalmente originais, patenteadas e que não tenham nenhum, nenhuma parte igual a de outro modelo de carro, ou no caso de outra montadora. Então, quantos e quantos montadoras deixaram de surgir porque não conseguiram usar peças de outras e outras montadoras para poder fazer um carro talvez menos eficiente, porém mais barato. Então é isso, a ideia de propriedade intelectual está refutada. Dê outras sugestões aí para eu falar, tá? Deixem seus comentários. E todo aquele clichê, tá bom? Até mais, um abraço.